Fala galera, mais um videozinho aqui nosso, mais uma vez estamos juntos. E aí hoje é pra gente falar um pouquinho sobre um assunto muito importante que é a termoquímica. Hoje a gente vai rever os principais conceitos, fazer exercício é muito importante pra gente conseguir relembrar aí algumas coisas, tá? Termoquímica é um assunto extenso e é bom que hoje a gente vai conseguir relembrar aí as duas aulinhas que você teve antes dessa aqui, tá? Módulo 3.3, revisão de termoquímica comigo, Karine Paula. Inclusive, se você quiser me localizar aí nas redes sociais, só escrever meu nome lá, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, quiser ajuda, é só me procurar. Vamos lá, vamos começar com o exercício. Sabe que termoquímica é a parte da química que estuda o calor envolvido numa reação. E que existem reações que conseguem absorver, ou melhor, que absorvem calor para conseguir fazer a reação, né? Para conseguir formar os produtos. E reações que, quando os produtos são formados, existe a liberação de calor, certo? E tem como a gente quantificar esse saldo, né? O quanto de calor foi absorvido, quanto de calor foi liberado, certo? Olha o que ele fala. Quando se adiciona cal viva à água, há uma liberação de calor devido à seguinte reação química. Eu já estou te falando que é um processo exotérmico com liberação de calor, tá? E aí eu posso expressar isso de duas formas. Mostrando para você no meio da reação, como assim? CaO mais a água formando CaOH2 mais calor. Tá vendo? Que ele está inserindo o calor dentro da reação. Quando o calor está dentro da reação representado no produto, é porque é liberação. Se o calor estiver inserido na reação representado no reagente, é porque é absorção. Tudo bem? Eu posso representar assim, como eu posso dizer que o ΔH, bom, liberação é negativo, certo? Eu posso dizer, se eu não quisesse colocar esse X aqui, eu poderia falar para você, ΔH é menor que zero. É a mesma coisa, eu estou te dizendo que a entalpia ela é negativa, né? A diferença de entalpia é negativa, logo o processo é exotérmico, beleza? Bom, sabendo que as entalpias de formação dos compostos envolvidos são a 1 atm, 25 graus Celsius, aí eu te dou a entalpia de formação de cada substância envolvida no processo. Te pergunto qual é o valor do X. Eu estou perguntando qual é o valor da energia liberada nesse processo. Estou te perguntando ΔH, beleza? Olha lá, presta atenção. Esse X liberado aí na reação, lá no produto, é a mesma coisa que eu falar para você que é uma equação exotérmica, que eu poderia representar de outra forma. Dizer que o ΔH é menor que zero. Então, X e ΔH é a mesma coisa, tá? Ele só representou de formas diferentes. Então, eu quero saber quanto vale o ΔH dessa reação. O que eu vou fazer? Vou colocar ela aqui para baixo, tá? Então, óxido de cálcio mais água formando hidróxido de cálcio aí, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar embaixo cada dado. Por exemplo, o calor de formação do óxido de cálcio, o calor de formação da água, eu vou colocar embaixo os dados. Olha lá. Menos 151,9 é do óxido de cálcio. Menos 68,3 é da água. Isso tudo ele me deu. Formando, lá do outro lado, o calor. A entalpia de formação do hidróxido de cálcio vale, ó, menos 235,8. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou organizar o calor envolvido no reagente. Olha lá. Menos 220,2, certo? Os dois são negativos, você vai somar aí e o valor continua negativo. Do outro lado, não tem nada para eu fazer, eu vou manter. Beleza. Gente, entalpia de formação, você tem uma formulinha para você conseguir calcular o seu ΔH. Lembra? Sempre quando a gente falar de entalpia de formação, você vai fazer produto menos reagente. Lembra que para você calcular o ΔH de uma reação, você tem 3 caminhos diferentes. Quais são? Por entalpia de formação, que é produto menos reagente, por lei de Hess, que são sequências de reações que você precisa adaptar às semi-reações para você conseguir chegar até a equação global, e essas adaptações implicam nos valores de ΔH, depois você soma, não tem fórmula, tá? E a entalpia de ligação, que eu te mostro o valor de cada ligaçãozinha presente aí, ok? E aí no final, você vai fazer reagente menos produto, ou você vai atribuir valor positivo para o produto, positivo para o reagente e negativo para o produto. A gente vai ver todos esses exemplos aqui, tá? Então vamos lá.
Entalpia de formação, como é que eu sei? Eu falo para você, entalpia de formação. A gente vai fazer produto menos reagente, tá? O menos 220 aí, ó, vírgula 2 é o meu reagente e o menos 235,8 é o meu produto. Então vai ficar assim, ó. ΔH é igual produto menos 235,8 menos o reagente, que vale menos 220,2. Presta atenção, chamei atenção aqui mesmo para você não errar besteira. Esse primeiro valor negativo é porque a fórmula é negativa, né? Produto menos reagente. Esse outro valor negativo é porque o meu reagente é negativo. E esse menos com menos aí, você sabe que vai dar o quê? Mais, tá? Então cuidado para não errar besteira em continha. Calculando isso aí, vai dar menos 15,6 quilocalorias por mol. Karine, ali ele não coloca o sinal negativo, porque é redundante. Porque lá no início ele falou que é uma liberação de energia. Então, com certeza, tudo isso aqui é negativo, tá? Então, eu quero saber só qual é o valor mesmo. Houve liberação de quanto? 15,6 quilocalorias por mol. Então, menos 15,6 quilocalorias por mol, resposta aí é letra A. Beleza? Próxima questão. Quando o benzeno queima na presença de excesso de oxigênio, a quantidade de calor transferida à pressão constante está associada à reação. Bom, isso é uma reação de combustão, tá? Toda queima é um processo de combustão, é um processo de liberação de calor. Já te ajuda muito, porque você já descarta aí algumas alternativas, a e a B, pelo menos, né? Considerando as entalpias de formação, entalpia de formação, produto menos reagente, tá? O calor de combustão do benzeno em quilojoules será... Bom, vamos lá. Eu vou pegar essa reação, trazer... antes, importante. Perceba que eu falei do benzeno, falei do dióxido de carbono, falei da água, mas eu não mencionei a entalpia de formação do oxigênio. Por que eu não fiz isso? Presta atenção. Entalpia de formação de uma substância simples, ela vale 0, tá? Isso é importante. Por isso que ele nem deu para você. Você finge que nem existe, tá? Porque entalpia de formação é como se você precisasse formar antes a reação, ou melhor, antes a substância para ela participar da reação, tá bom? No caso do oxigênio, substância simples, você não precisa formar, ok? Então é 0, finge que nem existe, tá? Então, substância simples, a entalpia de formação é igual a 0. E aí, eu trouxe aqui para baixo a reação para a gente conseguir montar direitinho. O que eu vou fazer? Vou organizar minha vida. Vou colocar os valores embaixo de cada substância aí que ele representa. Então vamos lá. O C6H6 vale 49 kJ por mol. O oxigênio vale 0, então eu vou até passar para o outro lado, tá? CO2, aí calma, vamos ler. É quilojoules por mol, tá? Menos 393,5 é o valor de energia por mol de CO2. Na equação eu tenho 6, então eu vou precisar multiplicar isso, ficando 6 vezes menos 393,5, tá? E a água, mesma coisa, ok? Entalpias de formação sempre é a quantidade de calor por mol, tá? Como eu tenho 3 de água, eu vou fazer a quantidade, o valor que ele me deu, vezes 3. Vamos organizar isso. Vou manter o 49 lá no reagente, porque não tem mais nada para fazer. Agora a gente vai organizar isso aqui, ó. Bom, vamos fazer as multiplicações primeiro para não errar besteira. Fui lá e fiz, tá? Deu menos 2.361, mais, porque você acaba somando isso aí, menos 857,4, certo? Esse valor aí vai dar, e aí, cuidado, tá? Mais com menos, você mantém o sinal negativo aí que estava dentro do parêntese, ok? Sinalzinho, quando você tem 2 sinais iguais, quando for o sinal positivo na frente, você mantém o negativo. Se for um negativo aqui, você muda, né? Aqui vira positivo. Então, mais com menos dá menos. Fizemos aí a continha, pronto. Esse 49 é a energia envolvida no reagente. O menos 3.218,4 é a energia envolvida nos meus produtos. Tudo bem? Aí, ó. Beleza?
Legal. E aí, como é que a gente faz? ΔH é produto menos reagente. Então, vamos lá. ΔH, produto, vale quanto? Menos 3.218,4 menos o reagente, que é positivo. Então, eu vou botar apenas o 49. Menos 3.218,4 menos 49, você acaba somando, o sinal continua negativo. Dá 3.267,4. Resposta letra D. Beleza? Negativo, negativo. Tá? Toma cuidado, é um processo de combustão, tinha que ser negativo mesmo. Se você descobrisse um sinal positivo, é porque você fez alguma coisa errada aí no meio, tá? Você tem que perceber se o valor que você achou faz um sentido, certo? Combustão é queima, toda queima você sente o calor sendo liberado daquela reação, beleza? É um processo exotérmico, tem que ser negativo ΔH. Então, letra D. Tranquilo? Próxima questão, questão 3. Determine o ΔH para a reação abaixo, levando em consideração as etapas a seguir. Bom, eu tenho uma mudança de estado físico aí, né? Da água líquida indo à água gasosa, certo? E eu tenho semi-reações aqui embaixo. Eu quero calcular o valor do ΔH dessa reação aqui de cima a partir de semi-reações. O nome desse caminho é lei de Hess. Até então, os primeiros dois exemplos, a gente estava trabalhando entalpia de formação, produto menos reagente. Aqui a gente vai trabalhar a lei de Hess, certo? E como é que funciona isso? Como é que você consegue organizar? A gente precisa mudar a configuração das semi-reações de acordo com o que a equação global está falando. Por exemplo, qual é a primeira substância da equação global? Ó, essa é a equação global. Água líquida. Aonde a água líquida aparece? Na primeira substância, ou melhor, na primeira reação ou na segunda? Na primeira. Tá vendo aí? Beleza. A equação global está dizendo que a água líquida tem que estar no reagente. Na semi-reação, a água líquida está no produto. O que eu vou precisar fazer? Eu preciso modificar a semi-reação para que ela fique exatamente igual à equação global. Se a equação global está falando água tem que estar no reagente, então você tem que inverter essa equação. Como assim inverter essa equação, essa reação? A água líquida vai passar a ser reagente. E antes o que era reagente vai passar a ser produto, beleza? Bom, mais uma coisa que a gente tem que observar é a quantidade. A quantidade ela também tem que estar certinha. Aqui você tem 1 mol de água. Botei aqui, ó, 1 mol. Na semi-reação, 1 mol também. Então, a quantidade está certa. A única coisa que a gente vai ter que fazer é inverter a semi-reação. Então, eu fui lá e inverti. Água líquida gerando hidrogênio mais meio de oxigênio. Beleza. Então, organizamos. Vou voltar para a equação global. Qual é a próxima substância da equação global? Fala para mim. Água gasosa. Aonde a água gasosa aparece? Ah, importante. O ΔH, se eu invertir a reação, ele era negativo, passa a ser positivo, tá? Coloquei ele aqui do lado, mais 286 kJ. Agora sim, a água gasosa, onde ela aparece? Na segunda semi-reação, tá? A equação global está falando que tem que estar no produto. Na semi-reação, tá no produto, tá certinho no lugar onde tinha que ficar. Então, beleza, vamos seguindo. Vamos ver a quantidade para ver se está certo? Eu vou manter, não preciso inverter. 1 mol, 1 mol. Então, gente, eu vou só copiar essa reação. Trouxe ela para cá, certo? Copiei. Coloquei setinha embaixo de setinha para ficar mais fácil, tá? Bom, se eu não mexi em nada, o ΔH mantém também, menos 242 kJ, certo? Agora eu vou somar essas duas semi-reações. Perceba que na primeira eu estou produzindo hidrogênio e meio mol de oxigênio. E na segunda eu estou consumindo esse hidrogênio e meio mol de oxigênio. No final das duas semi-reações vai sobrar hidrogênio e oxigênio? Não. Eles vão o quê? Se anular, certo? Ó, para você calcular o ΔH, pela lei de Hess, você tem que somar o ΔH das etapas, beleza? Então, olha só, somando, eu vou somar tudo mesmo.
O hidrogênio produzido aqui é consumido aqui embaixo. O oxigênio produzido em cima é consumido embaixo também. E aí, eu chego a exatamente a minha equação global. Presta atenção. Certinho, né? Isso significa que todas as mudanças no ΔH que eu fiz, que eu precisei fazer, estão certinhas. Agora é só a gente fazer o quê? O somatório das etapas, ó. ΔH é igual a mais 286 mais o valor de baixo, que é menos 242. Chegamos a um ΔH igual a 44 kJ por mol, certo? Então, importante na lei de Hess é você reorganizar as semi-reações de acordo com o que a equação global, a equação principal está pedindo, certo? Próximo. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sobre altas temperaturas, conforme a equação química. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpias das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. A variação da entalpia do processo de trimerização, que é esse aqui de cima, em quilocalorias, para a formação de 1 mol de benzeno é mais próxima de, vamos lá, perceba que ele falou, a energia envolvida nesse processo, aqui em cima, pode ser calculada indiretamente pela variação das entalpias das reações de combustão das substâncias participantes, ou seja, das de baixo, tá? Gente, lei de Hess. Você tem uma equação principal que ele pergunta o ΔH dela e te dá semi-reações. É para você organizar aí na sua cabecinha, certo? O reorganizar as semi-reações de acordo com o que a equação global está pedindo. Então vamos lá. Aqui eu vou mudar para o próximo slide, porque ali a gente não teria espaço suficiente para fazer isso, tá? Bom, equação global, semi-reações. Vamos com calma, porque aqui é um pouquinho maior, tá? Bom, primeira substância na equação global, C2H2. Aonde ela aparece nas semi-reações? Vamos caçar ela lá. Opa, achei. Aparece na primeira. A equação global está dizendo que tem que estar no reagente, o lugar correto dele. Na semi-reação, está no reagente. Então, eu vou manter essa equação, não vou precisar inverter, tá tudo certo. Vamos ver a quantidade? Na equação global, eu tenho 3 mols de C2H2. E na semi-reação? 1. Eu preciso igualar essas quantidades. Para eu igualar essas quantidades, aqui eu vou fazer o quê? Multiplicar a primeira semi-reação por 3. Multiplica tudo. 3 de C2H2 mais 15 sobre 2, tá? Porque antes era 5 sobre 2, multipliquei por 3. Formando 6 de CO2 mais 3 de água. Se eu multipliquei a equação, o ΔH ele multiplica também. 310, menos 310 vezes 3 dá menos 930. Beleza? Então, ok. Fiz tudo o que tinha que fazer. Vamos voltar. Próxima substância aí da equação global é o benzeno, C6H6. Onde o benzeno aparece? Na segunda semi-reação. Na equação global, está dizendo que tem que estar no produto, é o lugar dele. Na semi-reação, ele aparece onde? No reagente. O que eu vou precisar fazer com essa semi-reação? Eu vou inverter, certo? Inverte a segunda. Vamos ver a quantidade para ver se está certinho? Eu tenho 1 mol lá na equação global. E aqui na semi-reação? 1 mol também. Então tá perfeito, tá certinho. Eu só vou precisar inverter. Inverte. O que era produto passa a ser reagente, o que era reagente passa a ser produto. Se eu invertir, o ΔH é invertido também, mais 780, certo? Como é que a gente calcula o ΔH dessa equação? A gente vai fazer um somatório, certo? ΔH global é igual ao somatório das etapas, certo? Então vamos somar. Quando a gente soma, preste atenção, eu estou produzindo 6 mols de CO2 e consumindo 6 mols de CO2. Não vai sobrar dióxido de carbono na equação global. Tudo que eu tinha, eu usei, né? Tudo que foi produzido na primeira foi usado na segunda. Então, fechou. Mas o que a gente pode anular aí, ó? Aguinha.
3 mols de água produzida em cima, 3 mols de água produzida embaixo. Mais o que? Consumido embaixo. Mais o que? Olha o oxigênio aí, ó. Também foi embora, né? Em cima você tinha 15/2 oxigênios no reagente, embaixo você tinha no produto. Então, não vai sobrar oxigênio para a equação global. Chegamos, o que sobrou? 3C2H6, 3C2H2 formando C6H6. Exatamente a equação global, certo? Então, tudo que eu fiz com o ΔH está certinho. Se eu precisei inverter, multiplicar, tudo que eu fiz está certo. É só seguir o sinal, gente. É um somatório. Então, ó, menos 930 mais 780. Chegamos aí a menos 150 kJ por mol, que corresponde à letra C, é porque está lá no outro slide. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Questão 5. Analise os 3 diagramas de entalpia. O ΔH da reação de combustão completa de 1 mol de acetileno é... Gente, aqui ele está te mostrando reações a partir de gráficos. Isso aqui é uma reação, tá? Se vier um gráfico assim para você, você tem que olhar a sua setinha. Ela aponta sempre para o produto, não é assim, né? Reagente apontando para o produto. Aqui é a mesma coisa. Então, ó, nesse primeiro gráfico eu tenho carbono e hidrogênio formando C2H2. No segundo gráfico eu tenho carbono e oxigênio formando CO2. No terceiro gráfico eu tenho hidrogênio mais oxigênio formando água. O que eu vou fazer? Eu vou organizar cada reação, certo? Lembrando, essa é a equação global. A primeira, coloquei aqui. Olha a segunda. Tá vendo? Carbono mais oxigênio formando CO2. Coloquei aqui a entalpia. E a próxima, o hidrogênio com meio mol de oxigênio formando água, menos 286. Então, eu peguei esses gráficos, transformei em equação, porque é o que a gente está acostumado, tá? E aí eu vou passar para o próximo slide. Bom, parece com o quê? Lei de Hess, de novo, né? Olha lá. C2H2 mais 5/2 de oxigênio formando 2CO2 mais água é a minha equação global. Eu preciso modificar as semi-reações de acordo com o que a equação global está pedindo. Lei de Hess. Então, vamos lá. Primeira substância aí, ó, é o acetileno, H2, C2H2. Onde é que ele aparece? Na primeira. Tá vendo ali, ó? Vamos ver a equação global? A equação global diz que ele tem que estar no reagente. E na primeira semi-equação, ele está no produto. Então, eu já sei que eu vou precisar inverter essa primeira equação. Vamos ver a quantidade? Eu tenho 1 mol de acetileno na equação global. 1 mol também. Ah, beleza. Então, é só inverter mesmo, não preciso multiplicar nada. Então, inverti. O que era produto passa a ser reagente, o que era reagente passa a ser produto. Inverti o sinal do ΔH também, passou a ser negativo. Próximo. Ah, o próximo é o oxigênio. Pô, mas o oxigênio aparece na segunda, na terceira. Vamos ver o seguinte, substância simples, que geralmente vai ser o oxigênio que vai aparecer, a gente deixa que no final, quando a gente for fazer o somatório, ele vai sair da forma que ele tem que sair mesmo, tá? Vamos para a próxima substância aí, ó. CO2. Aonde o CO2 aparece? Fala para mim. Na segunda, tá vendo ali, ó? Na semi-reação, ele tá lá no produto, né? Só que a equação global, aliás, essa equação global falou que ele tem que estar no produto também, olha lá. Produto, produto, então ótimo, eu vou manter. Eu não preciso inverter essa semi-reação. Vamos ver a quantidade. É sempre assim, aonde ele está e a quantidade que ele está, beleza? Bom, eu tenho 2 mols lá na equação global. E aqui na minha semi-reação tem 1 mol só. Então a gente já sabe que a gente vai ter que multiplicar por 2 essa equação, tá? Então eu vou manter, porém eu vou dobrar as quantidades. Dobrei. Dobro inclusive o ΔH. Por fim, última substância que aparece é a água, né? Ela aparece aqui na última semi-reação. A equação global diz que tem que estar no produto. Ela está no produto. A equação global diz que eu tenho que ter, eu vou manter, né? A equação global diz que eu tenho que ter 1 mol. 1 mol. Então, gente, aqui eu não vou fazer nada. Eu vou só reescrever. Reescrevi. Beleza? Mais uma vez, a gente vai fazer o somatório dessas
Vou voltar um pouquinho. Somatório desse ΔH aqui, certo? E aí, para fazer, se você vai somar o ΔH, você vai somar a equação inteira. E aí, vamos lá, vamos começar a ver o que dá pra gente cortar aí. Carbono sendo produzido na primeira, consumido na segunda, ele não vai aparecer. Foi? Mas o que? Opa, o hidrogênio. Hidrogênio formado na primeira, consumido lá na última. Acabou, não tem, certo? Mais alguma coisa? Acho que não, né? O que sobrou aí? Ah, tem o... Karine, não dá para cortar o oxigênio? Não. Por quê? O oxigênio está do mesmo lado, tá? Eu tenho o oxigênio no reagente na segunda e no reagente na última também. Então, você vai somar, não somatório. Você soma, se eles estão do mesmo lado, você vai somar, tá? E aí, vem para cá. 2 mais meio é igual a 5 sobre 2, tá? Ou 2,5. Tudo bem? Então, o que sobrou pra gente? C2H2 mais esses dois somados dá 5 sobre 2O2, formando 2CO2 mais água que não foram cortados. E a equação global? Cara, é exatamente a equação global. Então, tudo que eu fiz com ΔH tá certinho. Eu vou somar. Chegando aí, ó, a menos 1.299 kJ por mol, letra C, que está lá no outro slide. Tranquilo? Próxima questão. O gás cloro, amarelo esverdeado, é altamente tóxico. Ao ser inalado, reage com a água existente nos pulmões, formando o ácido clorídrico, um ácido forte capaz de causar graves lesões internas, conforme a seguinte reação. Bom, te dou a reação aí e olha que dado interessante. Ligação e as energias de ligação, tá vendo aí? Utilizando os dados constantes na tabela anterior, marque a opção que contém o valor correto da variação de entalpia verificada em kJ por mol. Então vamos lá. Gente, se ele está me dando as entalpias de ligação, o caminho que ele está te dizendo para você calcular o ΔH é justamente por energia de ligação. E aí, como é que funciona isso? Primeiro, a gente precisa abrir nas ligações existentes aqui. Então, ó, Cl2 é Cl ligado a Cl. Aguinha é H ligado a oxigênio ligado a hidrogênio. HCl é H ligado a cloro. Aí, preste atenção. HClO, você tem 3 elementos diferentes. Quem é que fica no meio? É sempre o elemento que precisa fazer mais ligações. Então, o hidrogênio e o cloro só fazem uma ligação só. O oxigênio faz 2. Então, é ele que tem que estar no meio para conseguir ajudar o hidrogênio e o cloro. Tudo bem? Então, coloquei assim. Pronto. Agora, a gente vai substituir. Quanto vale a ligação cloro com cloro? Trouxe para cá porque não ia caber ali, tá? Vamos lá. Ligação cloro com cloro vale 243. Ligação hidrogênio e oxigênio. Perceba que eu tenho 2 ligações, tá? Então, eu vou fazer 2 vezes hidrogênio e oxigênio, 464. Vou lá para o meu produto. HCl vale 431. Mais, aqui eu tenho ligações diferentes, tá? Eu tenho o hidrogênio com o oxigênio e eu tenho o oxigênio com o cloro. Tudo bem? Vamos organizar isso? Vou fazer a multiplicação primeiro. Aqui desse lado eu já posso somar todo mundo. Somei, 1.100, beleza? Bom, vamos agora somar o reagente. Chegamos na entalpia envolvida, entalpia de ligação envolvida no reagente e a entalpia de ligação envolvida no produto, tá? Para você calcular, aí ó, reagente, produto. Para você calcular através da entalpia de ligação, a gente precisa lembrar que vamos atribuir valores. Para os reagentes, eu vou colocar o sinal positivo. Por quê? São quebras de ligações, tá? Quando você quer quebrar uma ligação, você precisa absorver energia, por isso que é positivo. Quando você forma ligações, você libera energia, por isso que o produto é negativo, tá? Então, eu vou lá e vou colocar um maisinho no reagente, tá? E um sinal de menos no produto. E vou calcular. Mas aqui não é produto menos reagente, tá? A ligação não é para fazer produto menos reagente, senão vai dar errado.
Atribui valores, positivo é reagente, negativo é produto. Ou então você faz ao contrário, né? Se a entalpia de formação é produto menos reagente, de ligação você pode pensar que é reagente menos produto, tá? Reagente menos produto. Calculando aí, nós temos mais 71 kJ por mol. Resposta aí é letra B. Beleza, gente? Então, é isso, gente. Até a próxima. Beijo pra vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem me procurar, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.